Olha, em 1895 surgiu um livro que mudou completamente a nossa forma de entender a mente humana. O nome dele? Estudo sobre a Histeria, de Joseph Breuer e de um neurologista, na época ainda jovem, chamado Sigmund Freud. E isso aqui não é só um livro, não. É basicamente a certidão de nascimento da psicanálise. Vamos mergulhar nessa história para entender o porquê? E tudo começa com uma paciente super misteriosa, conhecida como Ana O. Os sintomas dela eram tão bizarros que desafiavam toda a medicina da época. E o mais curioso é que foi ela mesma que deu os nomes que pegaram para esse tratamento revolucionário: a cura pela fala e limpeza de chaminé. Para ela, falar sobre as próprias memórias era literalmente como desentupir uma chaminé entulhada, liberando aquela fumaça de emoções presas e finalmente deixando a mente respirar de novo. Então, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o caso da Ana O. Depois, a gente vai ver como a cura pela fala foi descoberta. Em seguida, vamos explorar o mapa da mente que eles começaram a desenhar e, por fim, vamos falar sobre o legado disso tudo, que é o comecinho da psicanálise. Então, vamos lá, começando pelo começo. O caso de Ana O, a paciente que, com sua doença tão enigmática, acabou se tornando o estopim para tudo que veio depois. Para a gente ter uma ideia do tamanho da coisa, a gente precisa voltar no tempo, para Viena, lá na década de 1880. Naquela época, histeria era uma espécie de rótulo geral para um monte de sintomas que os médicos simplesmente não sabiam explicar. Paralisia, cegueira, tosses nervosas. Era um baita mistério, muitas vezes tratado com uma certa frustração, até com um certo desprezo, principalmente porque atingia, na sua maioria, mulheres. E olha, o caminho até o livro foi longo. Não foi da noite para o dia, não. Lá em 1880 e 1882, o Dr. Breuer, tratando a Ana O, descobriu quase sem querer o que ele chamou de método catártico. Em novembro de 82, ele foi e contou essa história fascinante para o Freud, que ficou, nossa, muito impressionado. Demorou mais de 10 anos, mas em 1893 eles soltaram um primeiro artigo e, finalmente, em 1895, o livro completo que deu pontapé inicial em tudo. E os sintomas dela eram uma coisa de louco. Pensa só, paralisia nos braços, nas pernas, problemas de visão, tosse nervosa. Chegou a um ponto em que ela simplesmente esqueceu o próprio idioma, o alemão, e só conseguia falar em inglês. Tinha alucinações horríveis com cobras e o que ela mesma descrevia como uma consciência dupla, como se ela alternasse entre o seu eu normal e um outro estado que ela chamava de eu mal. E isso leva a gente direto para a segunda parte. Como é que o tratamento para esses sintomas tão estranhos acabou levando a uma descoberta que mudou a medicina para sempre? Vamos dar uma olhada na tal cura pela fala. O Breuer descobriu uma coisa notável. Quando a Ana O estava num estado de auto-hipnose, ela começava a contar a origem dos sintomas dela. E aí uma coisa mágica acontecia. O método, que ficou conhecido como catártico, era basicamente em 3 passos. Primeiro, acessar aquela memória esquecida do trauma. Segundo, sentir de novo a emoção original, o tal do afeto que estava preso ali. E terceiro, que é a parte crucial, colocar essa emoção em palavras. Ao descrever o que aconteceu com todos os detalhes, o sintoma simplesmente sumia. O nome técnico para isso é a B-reação. Pensa numa válvula de escape, sabe? A ideia era que a emoção ligada a um trauma não tinha sido processada direito, tinha ficado ali, estrangulada. A cura pela fala era o que permitia que essa energia emocional finalmente saísse através das palavras. Era essa liberação que trazia a cura. E essa ideia toda levou eles a uma das frases mais famosas da história da psicologia, que resume perfeitamente o conceito. Os histéricos sofrem principalmente de reminiscências, ou seja, os sintomas não são aleatórios. Eles são, na verdade, memórias do passado, que continuam vivas no presente, só que através do corpo. Tá, então, o que a gente tira de mais importante desse livro? Quais são as grandes sacadas? Primeiro, os sintomas têm um porquê, um significado. Segundo, eles são símbolos de memórias traumáticas que foram esquecidas. Terceiro, essas memórias guardam uma carga emocional gigantesca que está ali, presa. Quarto, a terapia funciona quando a memória e a emoção vêm à tona juntas. E por último, o ponto que mudou o jogo. Essa foi a prova de que um problema puramente psicológico podia se transformar numa doença física de verdade.
Bom, agora a gente entra na terceira parte. Para conseguir explicar tudo isso que eles estavam descobrindo, o Breuer e o Freud tiveram que criar uma linguagem praticamente do zero. Eles estavam literalmente desenhando um mapa de um território da mente que ninguém conhecia. Um dos conceitos mais importantes que eles criaram foi o de conversão. A ideia é a seguinte: a energia de um pensamento que perturba, que não pode ficar na consciência, não some no ar. Pelo contrário, ela é convertida num sintoma físico. A angústia da mente vira uma dor no corpo, uma paralisia, uma cegueira. É a ponte que liga a mente ao corpo. E por que uma ideia seria convertida? Por causa da repressão, ou do recalque. E isso não é só esquecer, não. O Freud descreveu como um processo ativo, uma defesa. Pensa assim, o ego, que é a nossa parte consciente, é tipo o segurança de uma festa. Quando chega uma ideia, um desejo, uma memória que vai causar problema, o segurança bota para fora e empurra lá para o inconsciente. É uma forma de se proteger, que, ironicamente, acaba criando a doença. E é exatamente aqui que a coisa começa a rachar entre os dois. Para o Breuer, o problema nascia de forma passiva, em estados hipnoides, como se fosse um sonho acordado. Já para o Freud, era o contrário. Era uma batalha. A mente lutava ativamente contra uma ideia, reprimia ela, e era essa neurose de defesa que criava o sintoma. Não era um acidente, era um conflito. E essa diferença de visão foi o que definiu todo o futuro da psicologia. E o Freud, como sempre, não parou por aí. Ele foi mais fundo. Ele começou a perceber nos pacientes dele que aquela ideia incompatível, aquela que o segurança da mente estava expulsando com tanta força, era, na esmagadora maioria das vezes, de natureza sexual. Isso, para a sociedade vitoriana da época, era uma ideia radical e, claro, muito polêmica. E o mais maluco é que o próprio Breuer reconheceu isso. Foi ele quem escreveu no livro que a pulsão sexual é, sem dúvida, a fonte mais poderosa das neuroses. Só que ele ficou extremamente desconfortável com essa própria conclusão. O Breuer hesitou, ficou com medo do que eles estavam descobrindo. E essa hesitação foi um dos grandes motivos para o fim da parceria, o que abriu o caminho para o Freud seguir sozinho com essas ideias. E com isso, a gente chega na nossa última parte, o legado gigantesco desse livro e por que, mesmo com todas as brigas e discordâncias, ele é visto como um marco zero da psicanálise. No fim das contas, a parceria deles não aguentou o tranco. O Breuer se afastou, talvez um pouco assustado com o território que o Freud estava começando a explorar. Mas o livro que eles criaram juntos, esse ficou, e ele é reconhecido no mundo todo como o texto fundador, a obra que plantou as sementes de tudo que um dia viria a ser a psicanálise. Mas afinal, por que um livro tão antigo ainda é tão importante hoje em dia? Bom, porque é aqui que nasce a terapia como a gente conhece, a terapia pela fala. Foi ele que apresentou para o mundo conceitos como inconsciente, repressão, conversão. É também um registro fascinante de como a ciência acontece de verdade, com colaboração, com sacadas geniais e também com muita briga. E talvez o mais importante, ele prova que o passado não passou. Ele continua vivo dentro da gente, moldando quem a gente é agora. E para a gente fechar, fica uma reflexão. A grande ideia do livro é que a gente sofre por causa das nossas memórias, das reminiscências. Se isso vale para todo mundo, de que maneira aquelas histórias que a gente nem lembra mais, que a gente reprimiu, continuam ainda hoje moldando as nossas vidas, as nossas escolhas e definindo quem a gente se torna? A busca por essa resposta, que é a base da psicologia moderna, começou exatamente aqui,